Oi gente, como vocês podem ver pelo título, esse vai ser um vídeo diferente. Eu falo muito sobre a parte técnica do empreendedorismo aqui, dou dicas e tudo mais, mas eu senti de fazer esse vídeo pra cá um pouco mais pessoal, um pouco mais conversa mesmo. Tô até meio descabelada aqui, né, mas tudo bem. Porque eu sei que muitas pessoas, principalmente empreendedoras, também passam por isso. Eu tenho o péssimo hábito de ligar como está o meu trabalho, a minha autoestima como pessoa. Os momentos que eu mais estive, assim, bem comigo mesma e confiante foram os momentos em que minha carreira estava melhor. Nos momentos em que, assim, eu estava decolando, tendo trabalho constante, criando muito. Então, contextualizando para quem caiu de paraquedas aqui. Eu sou uma artista, eu tenho minha própria empresa, então eu enfrento essa instabilidade de ser empreendedora, e por ter um negócio que depende totalmente de mim, não é fácil, né? Às vezes eu não tô bem, mas eu tenho que encontrar forças para fazer o que precisa ser feito, porque só assim as coisas vão andar. E aí, desde novembro do ano passado, eu tenho passado por uma fase difícil de carreira, de autoestima no geral. Eu tive um lançamento que deu prejuízo em novembro do ano passado. Os lançamentos até ali tinham sido bem bons, mas esse não bateu o que precisava bater para eu ter lucro, cobrir os custos que eu tive com ele, né? E aí eu comecei a me sentir uma farsa, porque eu ensino sobre isso, eu ensino sobre autoconfiança como artista, eu ensino sobre vender, sobre ter uma carreira mais constante mesmo sendo artista, e eu não tava mais vivendo isso. Eu comecei a duvidar de mim mesma, eu tava com mais instabilidade financeira do que o normal, e eu deixei que isso me derrubasse. Assim, gente, foi preciso muita vulnerabilidade da minha parte para falar sobre isso aqui, porque muita gente que dá curso às vezes adota uma postura de eu não erro, né? Ainda mais se você errar sobre uma coisa que você ensina, mas como você tá ensinando isso se você não tá vivendo isso? E assim, gente, ninguém é perfeito, a gente pode saber a teoria, mas às vezes dá louca em não seguir essa teoria, ou mesmo ficar mal e se deixar afundar e não fazer essas coisas que precisam ser feitas. Então eu decidi que eu vou mostrar mais os meus erros, que é uma coisa que sempre fez parte da minha comunicação, mas desde que eu virei professora eu tenho me podado um pouco mais nisso, por querer evitar esse sentimento e essa impressão de que eu sou uma farsa, mas a real é que isso só me torna humana, né? E ter os conhecimentos que eu tenho permitem que eu consiga sair desses buracos, né? Já sabendo o que eu preciso fazer. Eu falo que eu só não atingi o fundo do poço de novo, como aconteceu 6 anos atrás, porque no ano passado eu consegui estabelecer o hábito de fazer exercício físico. E eu acho que foi isso que segurou isso aqui que faltava para me afundar de vez nessa tristeza. E eu continuei a fazer o que precisava ser feito, mas numa posição de só lamentar por mim mesma, de ficar olhando demais para o que os outros estavam fazendo e me comparando demais com eles, reclamando o tempo inteiro, seja para dentro ou de fato externalizando isso para outra pessoa. E eu sempre fui uma pessoa com humor mais ácido, até meio ranzinza às vezes, meio irritada demais. Eu tava cada vez mais assim e foi virando uma bola de neve. Eu mandava muitos orçamentos, chegava até em negociação e tudo mais, mas no fim não ia pra frente. E eu pensava, mas gente, eu tô fazendo tudo direito, o que falta? Mas ainda assim, quando mandava um orçamento, já mandava imaginando que aquele cliente não ia fechar, porque se ninguém fechou no último mês, porque logo esse ia fechar. E eu sempre fui muito controlada com o meu dinheiro e o dinheiro da empresa, para que esses tempos de baixa não me afetassem tanto financeiramente. Então eu sempre tinha caixa na empresa, mas 2022 foi um ano que eu precisei investir muito nela. Então a água já estava começando a bater na bunda e a preocupação com o dinheiro estava lá no alto. Sabe quando tudo parece dar errado e você só consegue enxergar o lado ruim das coisas? Eu tava assim. Comecei a duvidar de mim mesma, do meu trabalho, e as coisas pareciam assim, só pioravam. E aí, no dia 14 de fevereiro, eu vi um vídeo que alguém compartilhou de uma menina falando sobre um exercício e eu decidi tentar. E assim, gente, quem tá falando isso é uma pessoa que revirava os olhos quando alguém falava sobre gratidão. Que ser grato resolve tudo. Porque eu realmente não acredito nisso de que resolve tudo. Eu não acredito nessas coisas de que só querer já atrai tudo. Porque quando as pessoas falam isso, elas ignoram o país que a gente vive, né? A desigualdade no geral. Mas eu já tava tão na merda comigo mesma que eu falei, o que eu posso perder com isso? Nada. Se isso me fizer olhar as coisas de uma forma diferente, já vai ter valido. Então eu, com meus acessos e privilégios, comecei. O exercício é todo dia de manhã escrever
escrever 3 coisas pelas quais eu sou grata na vida, no geral, e antes de dormir escrever 3 coisas que eu sou grata referente àquele dia, ao que eu vivi naquele dia, alguma coisa que aconteceu. Antes de tudo, eu quero deixar claro que eu não sou nenhuma especialista em terapia ou autoajuda, eu sou apenas alguém que passou por uma mudança de perspectiva e tem percebido os resultados dessa mudança na minha vida. Por isso eu quero falar mais sobre esse hábito que tem me tirado do fundo do poço, que é exercitar esse negocinho aí de gratidão. No começo foi difícil encontrar 6 coisas para agradecer todo dia. Eu geralmente escrevia uma, né, e colocava nesse pote aqui que eu contei para vocês que eu tava fazendo no começo do ano. E aí eu coloco alguma coisa legal, algum sentimento legal que eu tive no dia. Então é uma pequena forma, né, de fazer isso também. E isso já me fazia prestar mais atenção na minha rotina e nos pequenos detalhes ali. Mas assim, gente, 6 era muita coisa, mas fui fazendo mesmo sem acreditar muito que ia fazer alguma diferença. E para minha surpresa, eu comecei a sentir uma mudança em mim. Com o tempo eu comecei a perceber que tinham muitas coisas boas acontecendo na minha vida, que eu tava simplesmente ignorando porque era mais fácil reclamar e me lamentar. Então, ao todo, nesse caderno eu já escrevi 258 coisas pelas quais eu sou grata, porque em fevereiro eu não fui muito disciplinada não, mas hoje eu escrevo todo dia mesmo. E assim, isso não quer dizer que eu tô todo dia na vibe de o mundo é mágico e cheio de arco-íris, mas significa que todo dia eu encontro algum motivo pra continuar, alguma coisa boa ali, mesmo que seja ser grata por dias ruins terem fim, que foi uma coisa que eu escrevi aqui, inclusive. Teve um dia que eu tava doente e eu agradeci por existirem remédios, eu agradeci por poder trabalhar de casa e por poder me dar uma folga, agradeci pelo meu corpo funcionar perfeitamente bem, porque a gente costuma valorizar isso só quando a gente fica doente, né, e ele não tá mais funcionando em perfeita ordem. Então são coisas simples, mas que eu tava ignorando por estar focada demais nas coisas ruins que estavam acontecendo e nas coisas boas que não estavam acontecendo, né? E aí hoje é interessante de observar que durante o dia, em tarefas aleatórias que eu tô fazendo, eu vou percebendo coisas boas, coisas que eu posso colocar no meu caderno da gratidão. Sendo que antes minha visão era outra, né? Então assim, se um site demorava pra carregar, eu já, puta merda, que demora, nada funciona. E hoje eu já fico tipo, mano, que loucura, né? Que mesmo sendo devagar, a gente ainda pode acessar qualquer informação com infinitamente mais facilidade do que há vários anos atrás, tendo esse acesso à internet. Então, eu tenho cobrado menos de mim também, me comparado menos, porque tem dias que eu escrevo coisas da minha trajetória, feliz por ter alcançado X coisa na minha carreira. Então, isso tem me feito dar muito mais valor à minha trajetória, a tudo que eu alcancei. No outro dia, eu tive até um momento que eu diria que foi meio catártico, assim. Eu tava escrevendo no caderno e me veio o pensamento de, meu Deus, eu sou a primeira mulher da minha família, das últimas gerações, que deu esse passo de seguir o meu sonho e trabalhar com o que eu realmente acredito. E foi assim, uma loucura. Eu comecei a chorar muito na hora, porque são coisas que fazem parte da minha vida, mas assim, eu já acostumei tanto e foi um passo que eu dei assim há vários anos e às vezes eu esqueço de valorizar isso, né? Fiquei pensando em todas as mulheres que andaram para que eu pudesse correr. Então é realmente uma mudança de perspectiva e isso tem trazido efeitos e resultados reais para minha vida. Eu tenho tido mais foco, mais vontade de viver no geral. Comecei a receber mais trabalhos, portas super legais começaram a se abrir e eu voltei a acreditar mais em mim, no meu potencial, porque olha tudo isso, assim, olha o que eu sou, olha tudo isso que eu tenho acesso. Então, se você também é como eu era há uns meses, pode parecer bobeira ou clichê, mas a gratiluz realmente tem um poder transformador. Apesar da gratidão não ser uma solução mágica para todos os seus problemas, ela pode fazer toda a diferença no jeito ali que você encara a vida. Eu comecei a enxergar o copo meio cheio mesmo e isso me colocou em uma posição de estar aberta a receber mais coisas boas também. E assim eu venho aí trilhando o caminho de volta a essa autoconfiança que eu tinha perdido desde o fim do ano passado e tenho visto tanto de coisas que eu sou além do meu trabalho, que apesar de eu amar o que eu faço, eu não sou o que eu faço, eu sou o que eu sou. Isso tá parecendo aquele vídeo da Débora Seco, né? Débora, a gente não é o que a gente quer ser.
A gente é o que a gente consegue ser. Mas nessa de quem eu sou, várias vezes eu agradeci aqui por características específicas de quem eu sou, por gostar de aprender, por ser fiel aos meus valores, por falar a verdade mesmo quando o mundo me pede pra fingir quem eu sou. E assim, eu ainda reclamo? Sim, não é assim também, né? Puf, parou de reclamar. Mas eu reclamo muito menos e eu tô mais atenta a isso quando acontece também, de me corrigir, né? Então, se você também estiver passando por um momento difícil, ou até se não tiver também, eu quero te incentivar, te convidar a experimentar fazer esse exercício diário aí. Pode ser um pouco estranho no começo, mas se você se comprometer a fazer ele todos os dias, eu tenho certeza de que muita coisa vai mudar por aí. Tudo que você vai precisar é de um caderno e de uma caneta. E aí, se eu lembro de alguma coisa no meio do dia que eu quero colocar no meu caderno, eu anoto no bloco de notas e aí no dia seguinte de manhã eu passo pro caderno. Pode fazer no celular? Pode, mas eu acho importante que a gente nutra esse hábito de escrever mesmo, com o próprio punho, porque eu acho que carrega outra energia, assim, outro significado mais profundo. E é uma coisa que a gente não faz muito mais, né? E eu não me limito só a coisas óbvias também. Às vezes eu coloco pequenas coisas ali do dia a dia, tipo o cheiro de uma comida boa que eu comi, o momento de tirar o sutiã depois de chegar de algum lugar, coisas simples assim e super sutis mesmo. E se você aceitar o meu convite e começar a fazer também, não desista no primeiro dia ou na primeira semana. Precisa ser um exercício diário e constante. Quanto mais você escrever, mais isso vai crescer dentro de você e mais fundo você começa a ir também, porque quando você já agradeceu por tudo que é óbvio, isso te obriga a ir mais fundo, né? Então assim, no outro dia eu agradeci por ter nascido na época que eu nasci, porque se eu tivesse nascido uns séculos atrás, eu provavelmente seria queimada na fogueira. Então esse é o nível de profundidade. Eu espero que essa conversa tenha te ajudado, que você se dê a chance de começar a fazer isso também. Se você tem um amigo, familiar ou conhecido que também tá passando por um momento ruim e tem esse perfil de reclamar e de se colocar para baixo, já encaminha esse vídeo para ele também, porque aplicando eu tenho certeza de que vai fazer a diferença. Se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida aqui embaixo para que ele chegue para mais pessoas. Se inscreve no canal, que eu também sou muito grata, tá, por cada inscrito. E tchau, até o próximo vídeo.